E recebemos aqui a informação, também pela Thaís Arbex, que teve acesso a esse documento que diz respeito à Operação Lesa Pátria. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a quebra de sigilo telemático de Carlos Jordi. Carlos Jordi é o parlamentar envolvido entre os 10 nomes de busca e apreensão essa que é mais uma etapa, né, Larissa, da Operação Lesa Pátria de hoje. O documento, de muitas páginas, evidencia, e é isso que a gente vai ouvir agora da Larissa Rodrigues, documento conseguido pela Thaís Arbex, a conexão de Carlos Jordi com uma das pessoas que integraram, né, Larissa, todo o movimento de preparação, tanto de bloqueio de rodovias, quanto o que aconteceu no dia 8. E essa pessoa chama Carlos Jordi de meu líder. Qual direcionamento você pode me dar? Você tem o poder, ou tem o poder de parar tudo. Isso aqui é gravíssimo, hein, Larissa? Exatamente. Documento conseguido, então, pela Thaís Arbex. A gente está lendo aqui ao vivo, como sempre, mas destacando alguns detalhes que a gente já conseguiu tirar desse documento. Primeiro, Moraes autorizou, então, como você disse, a quebra de sigilo telemático do Jordi. Esse passo é muito importante porque, segundo as investigações da Polícia Federal, e agora lendo esse documento que, quando a Polícia Federal apresenta o que se conseguir com as investigações, pede para o Supremo para poder fazer a operação e o Supremo autoriza, a polícia apresenta essas informações. E a gente vai trazendo para vocês. Segundo essas informações, então, Jordi estaria em contato imediato com essa pessoa que seria responsável por organizar o bloqueio das rodovias ali no estado do Rio de Janeiro, como também ter colaborado e financiado os acampamentos na porta também de uma das sedes do Exército no interior do Rio de Janeiro, em Goitacazes. Sobre essa autorização do Moraes, por que o Moraes, então, ele autoriza a quebra de sigilo telemático de Carlos Jordi? Porque, por enquanto, se levantou esses dados via o celular desta pessoa, que eu não vou dar o nome agora, porque a gente está atrás até, de fato, em respeito ao nosso trabalho e a quem está em casa, para ouvir essa pessoa e saber se de fato ela já foi avisada pela Polícia Federal, qual seria o papel desta pessoa. Mas é importante a gente destacar que, primeiramente, se começa a investigar esta pessoa e essa pessoa no celular dela tem mensagens que levam a Carlos Jordi. Por isso agora pede à Polícia Federal para ter acesso às mensagens do celular do Jordi, para poder avançar um passo ainda mais e entender qual seria o papel do deputado federal em tudo isso. Então, o ministro Alexandre de Moraes autorizou o que a gente chama de quebra de sigilo telemático, que é acesso não só às ligações, mas em especial em trocas de mensagem de WhatsApp, que segundo a Polícia Federal poderia trazer mais informações. Outro detalhe muito importante, porque o discurso, do próprio Jordi naquele vídeo nas redes sociais, como também de quem o defendeu até agora, é que não teria porquê, que seria uma perseguição. Mas a própria Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável a essa busca e apreensão que a gente teve hoje. Então, a Polícia Federal pede para que o Supremo autorize essa busca e apreensão, como também a quebra de sigilo telemático do deputado. O Supremo ouve a Procuradoria-Geral, já que o deputado é um parlamentar com todo o foro, a Procuradoria-Geral dá o parecer favorável em cima do que se levantou até agora a Polícia Federal, mostrando que, de fato, há indícios que possam envolver o deputado federal Carlos Jordi no financiamento, na organização e, em especial, na liderança desses atos que a gente viu acontecer no Rio de Janeiro, que ainda, de acordo com as investigações, teriam colaborado e culminado nos atos criminosos de 8 de janeiro. Tem alguns trechos aqui muito importantes, tá? Esse documento ao qual a gente teve acesso, conseguido pela Thaís Arbex, e eu e Larissa vamos aqui destacando alguns trechos, que é o seguinte: quando você você integra o poder público, um parlamentar, um vereador, um ministro, você tem uma regra. Se você fica sabendo de um crime, você não pode silenciar esse crime, você precisa levar essa denúncia adiante. E isso é mais algo que é citado nesse documento. Explico, de acordo com as palavras da polícia, evidentemente qualquer um dos acusados terá o direito de defender-se. O que diz nesse documento, tá? Que esse homem com que Jordi troca mensagens de acordo com a polícia. O homem diz: bom dia, meu líder, qual direcionamento você pode me dar? Tem poder de parar tudo. E, de acordo com o documento, Jordi, aparecendo aí na tela, parlamentar de Niterói, Rio de Janeiro, deputado federal, responde: fala, irmão, beleza? Está podendo falar aí?
E aí recebe a resposta do homem: posso, irmão, quando quiser pode me ligar. Aí o que vem de destaque muito importante embaixo? Um outro fato que contribui com a sustentação da linha de investigação de participação do parlamentar é que, no dia 17 de janeiro do ano passado, ou seja, quase 10 dias depois do fatídico dia 8 de janeiro, esse homem, citado no documento, encontrava-se, segundo a polícia, foragido. Carlos Jordi fez contato telefônico com ele, sendo que, como parlamentar, representante da população brasileira, ao tomar conhecimento do destino de um foragido, seu dever como agente público seria comunicar imediatamente à autoridade policial. Então você tem aqui mais um aspecto que aumenta ainda mais a temperatura desse cenário que a gente está falando, de acordo com a polícia, né, Larissa? É o documento, então, com a assinatura de Alexandre de Moraes, que conta esse trecho. E vale lembrar que, em tal data da troca de mensagens entre os dois, ocorriam os bloqueios de rodovia em todo o Brasil, inclusive no diálogo chamando o parlamentar de meu líder, pedindo um direcionamento em relação a parar tudo e que isso levanta a suspeita da participação de Carlos Jordi. Esse trecho aqui é bastante importante, né, Larissa Rodrigues, fazendo referência de que Jordi sabia onde estava um foragido. Exatamente. Eu queria destacar 2 detalhes. A gente está num processo aqui conjunto, a redação também, todo mundo lendo esse documento para a gente trazer a melhor informação para quem está ao vivo. Primeiro, que me corrigiram que eu falei só Goytacazes, mas é Campos de Goytacazes. Então, me desculpa, eu não conheço muito bem por aí se eu errei o nome da cidade. Em segundo, é importante a gente destacar agora, até como está no documento, trazendo para explicar para quem está em casa melhor, o que se fala ali, por que a Procuradoria-Geral da República acaba dando esse parecer favorável para essa operação de hoje, colhendo material nas residências do deputado Carlos Jordi, também na Câmara dos Deputados. De que há um entendimento de que, eu estou abrindo aspas aqui porque é o parecer da Procuradoria, tem mensagens de textos, áudios, anexos e ligações de WhatsApp, esses registros de WhatsApp encontrados sim no celular do Vitor, que seria Carlos Vitor, esta pessoa em contato com o deputado Carlos Jordi. São mais de 627 registros de novembro de 2022 a janeiro de 2023 do Jordi enviando mensagens, dos dois trocando mensagens. E por que essa pessoa é tão importante? Porque essa pessoa teria organizado todas as ações ali na região do Rio de Janeiro. Nessa conversa que você traz pra gente, né, que o Carlos Vitor, ele enviou uma mensagem ao deputado Jordi com conteúdo que sugere um vínculo entre ambos, que seria, abre aspas, extrapolando eventuais fins políticos partidários, demonstrando intenção, isso no parecer, de ordenar a prática de crimes contra o Estado de Direito. E aí esse diálogo que Elisa já trouxe pra gente. Bom dia, meu líder, fala o Carlos. Qual direcionamento você pode me dar? Tem poder de parar tudo. Esta é a mensagem, então, que essa pessoa, que é uma das organizadoras, que seria uma das organizadoras dos atos de parar as rodovias no Rio de Janeiro, como também de estar ali, né, aquelas pessoas acampadas em frente a um QG do Exército na cidade de Campos de Goytacazes, aí o Jordi responde: fala, irmão. Pode falar? Posso. Quando você quiser, pode me ligar. Repetindo, então, ele fala: qual direcionamento você me dá? Tem poder de parar tudo. Então, ainda de acordo com a Procuradoria, conforme mencionado pela autoridade policial, ocorreram os bloqueios nessas datas das trocas de mensagens de rodovias em todo o Brasil, inclusive em Campos dos Goytacazes, e o tal diálogo entre o Carlos Vitor, ele chama o parlamentar, o deputado Carlos Jordi, de meu líder, pedindo direcionamento quanto a parar tudo. Essas são as informações, então, e constantes no parecer, inclusive. Notícia, então, que chega aqui na CNN Brasil. Alexandre de Moraes autorizou a quebra de sigilo de Carlos Jordi. Ou seja, daqui para frente, então, com essa quebra de sigilo realizada pela Polícia Federal e o acesso às informações, é que eles vão conseguir constatar ainda mais essa acusação de ligação de Carlos Jordi com esse homem citado no documento, o Carlos Victor. Eu vou na página 5, tá? Que a equipe está toda acompanhando aqui, para a Larissa também saber, e Juliana Lopes, que acaba de chegar com a gente aqui nessa cobertura. O que diz na página 5?
Com base nos dados extraídos em posse de Carlos Victor, foi possível identificar que é uma forte liderança nos grupos de extrema-direita em campos dos Goitacazes. Larissa estava ressaltando isso. Também dizem, foi organizador dos eventos nos arredores do Batalhão do Exército na cidade e que, de acordo com o documento, com as palavras da polícia, está aí aparecendo para você, ó. Essa é a página 5 do documento e vocês estão vendo comigo, tá? Ademais, aliás, voltando um pouquinho aqui, cadê? E possui fortes ligações com autoridades políticas. Ademais, nas análises das mídias que foram apreendidas, identificou-se que também organizava os atos em frente aos quartéis, como também promoveu bloqueio de rodovia. Aí citam rodovia BR-101, juntamente com um outro investigado. E dão mais uma vez aqui essa conexão, de acordo com a polícia, com o deputado Carlos Jordi, porque dizem, foi apurado ainda, e vou passar para você a palavra, Juliana Lopes, no curso da investigação, quando da análise das mídias, que foi possível colher indícios que Carlos Vitor de Carvalho possui fortes ligações com o deputado Carlos Jordi, que transpassa o vínculo político, vindo denotar-se que o parlamentar, além de orientar, tinha o poder de ordenar as movimentações antidemocráticas, seja pelas redes sociais ou agitando a militância da região. Juliana Lopes. Exatamente, Elisa. Por que a gente ressalta, então, esses pontos aqui desse documento? Porque já havia uma expectativa que nesse ano de 2024, essas investigações da Polícia Federal se voltassem para esse grupo específico. São várias linhas de investigação sobre quem participou de fato, entrou nas sedes dos poderes, invadiu, de quem também fomentou e quem financiou as ações que culminaram ali nas invasões do 8 de janeiro. Então, esse trecho que a gente destaca aqui sobre orientação e ordenamento das movimentações antidemocráticas traz muito para a gente qual é o caminho dessas investigações da Polícia Federal nesse momento, que tem a ver com a identificação dessas pessoas. E aí tem um ponto importante que a gente está falando do líder da oposição. Então, de um personagem importante, aliado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, isso é importante que a gente ressalte, líder da oposição, deputado federal, integrante da Câmara dos Deputados. E ainda chama atenção para essa apuração da Larissa Rodrigues de que há uma expectativa que esse caminho dos políticos que incentivaram, orientaram e até coordenaram essas ações, que esse caminho seja percorrido pelas investigações da Polícia Federal. Isso quer dizer que a gente pode ter outros alvos que fazem parte ali, eventualmente, do Congresso Nacional. Tem cadeira na Câmara dos Deputados, até mesmo no Senado Federal. Conversei com alguns integrantes do PL, que é o partido de Carlos Jordi. Por enquanto, não há um posicionamento oficial do partido, mas o que afirmam esses integrantes, que também são ali colegas de cadeiras, né, são deputados e senadores, é que trata-se de uma perseguição política nesse momento ao deputado federal que sempre esteve ao lado, faz parte inclusive da ala ali que esteve sempre ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro num apoio declarado e público a tudo que dizia e a ideologia de Jair Bolsonaro. Então, esse ponto é importante. Quem ordena e coordena ações antidemocráticas, sendo pessoas investigadas pela Polícia Federal. E detalhe, né, Larissa, que mais cedo, em postagem, Carlos Jordi posicionou-se, e é nosso dever também sempre compartilhar esse posicionamento. Parte do que foi dito é o seguinte: é inacreditável que nós estamos vivendo algo determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, verdadeira constatação de que vivemos uma ditadura. Aí depois ele fala assim, algo totalmente arbitrário, não há nenhuma postagem minha, não é nada que possa ser colocado contra mim ou que justifique essa medida autoritária, ele citando a busca e apreensão, né, que foi vivida hoje na casa dele e também no escritório dele em Brasília. E ele segue, né, nesse vídeo que foi de mais ou menos 3 minutos, dizendo que, abre aspas, nunca incitei ou falei para as pessoas que estavam ali, acampadas, né, que
que aquilo era correto, pelo contrário, em momento algum eu estive nos quartéis generais, tentando também fazer uma diferenciação de que ele não teria estado pessoalmente lá. Quando estavam acontecendo aqueles todos acampamentos, nunca apoiei nenhum tipo de ato, tanto anterior ou depois do 8 de janeiro. Mas a gente aqui no nosso trabalho, até conjunto, né, Thaís Arbex também lendo, daqui a pouquinho ela chega ao vivo aqui com a gente, dizendo que no documento, na autorização do ministro Alexandre de Moraes, onde se tem fortes indícios de envolvimento de Carlos Jordi nos delitos apurados na investigação mediante auxílio direto de organização e planejamento. Então, se ele se defende ali, o Carlos Jordi, dizendo que não esteve pessoalmente nos quartéis, mas, segundo a investigação, abre aspas, mediante auxílio direto na organização e planejamento, seria esse o papel ainda, lembrando mais uma vez, está em investigação, né, o inquérito, do deputado federal Carlos Jordi. E até para a gente explicar melhor, porque a gente foi soltando alguns nomes aqui, né, que estão no documento, quando se refere a Carlos Roberto Coelho de Matos Júnior, que é o deputado Carlos Jordi, esse é o nome correto dele. Segundo as investigações, ele teria ali uma relação muito próxima com Carlos Vitor de Carvalho. Quem que é o Carlos Vitor de Carvalho? Aqui, abrindo aspas, uma liderança de extrema-direita local, responsável pela administração de vários grupos de WhatsApp com temática de extrema-direita, mas também pela organização dos inúmeros eventos antidemocráticos na cidade de Campos, ali no Rio de Janeiro. E a presença também, segundo aqui o documento, de que o parlamentar, o deputado Carlos Jordi, seria a pessoa que orientava as ações em tese organizadas pelo Carlos Vitor. Então, conclui, não se tratando, portanto, apenas de uma relação de afinidade entre ambos, mas sim, então, que teria uma espécie de autoridade determinando as ações. O deputado Carlos Jordi, segundo as investigações da PF, determinaria as ações, inclusive, de bloquear as rodovias do Rio de Janeiro, ações essas organizadas por grupos de WhatsApp pelo Carlos Vitor de Carvalho.